estar em tua presença. Como é maravilhoso te adorar. Como é maravilhoso contemplar a tua face, Senhor. Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Mais uma oportunidade concedida pelo nosso bom Deus para a nossa meditação e para a nossa reflexão na palavra do nosso Deus. E o nosso texto para o nosso pensamento nesta oportunidade encontra-se em Lucas, no capítulo de número 10,
versículos são os versículos de número 25 até o versículo de número 37. Se você tiver aí a sua Bíblia, faça o favor de abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10. E o texto nos diz assim, é a parábola do bom samaritano. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar uma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com toda a sua mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A resposta está correta, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo desculpar-se, perguntou: Quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, tratou de passar para o outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora para o outro lado da estrada. Mas um samaritano, que estava viajando por ali, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para a pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastará mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Pois vá e faça a mesma coisa. Eu quero pensar com os irmãos e com um amigo e com os amigos num breve espaço de tempo sobre o tema É preciso parar. Esse texto me veio à mente, este título desta palavra me veio ao coração quando eu estava fazendo a leitura deste texto nesta segunda parte, quando o samaritano, um homem que o judeu, um homem rejeitado pelo povo judeu. E eu estava lendo esta história quando eu li que o sacerdote passou de lado, que o levita passou de lado, mas que o samaritano parou. O samaritano olhou para aquele homem com amor, olhou para aquele homem e sentiu a necessidade de ajudá-lo. Então aquele samaritano desceu do seu animal, foi até aquele homem, cuidou dos ferimentos daquele homem ali, dedicou tempo àquele homem ali, depois pegou aquele homem, colocou no lombo do seu animal, levou-o até uma pensão, cuidou dele ali também. E quando ele precisava seguir a sua viagem, ele pagou o adiantado, o dono da pensão. E ainda disse: se porventura ficar mais caro o tratamento dele, quando eu voltar, eu pago tudo. Sabe, querido, este tema é preciso parar, é muito propício para um tempo tão corrido como o nosso.
como este em que estamos vivendo. Vivemos uma vida tão corrida que nós precisamos parar para pensar se realmente vale a pena viver uma vida tão corrida e que se torna uma vida tão enfadonha. Uma revista de Londres fez uma pesquisa em 2015 e o resultado da pesquisa diz que todo mundo em todo lugar parece estar bem ocupado. E são vários os motivos que nos levam a ter uma vida corrida. Aumento da responsabilidade, o aumento do custo de vida, cumprir metas estabelecidas pelo mercado, o excesso de informações, e nós nos vemos na obrigação de nos manter informados. E nessa busca maluca, nessa busca frenética, nós vivemos uma vida tão corrida que o esgotamento físico, o esgotamento psicológico, o esgotamento emocional, ele nos afeta, ele nos abala e somos tomados pelo estresse e deixamos de viver. Ficamos doentes por levar uma vida tão corrida. E vida corrida é aquela que nos imprime um ritmo rápido, mesmo quando nós queremos parar. Queremos parar, precisamos parar um pouco, descer de onde nós estamos, aterrissar, respirar fundo. Nós precisamos disso. Esse tempo de pandemia é um tempo em que o mundo está estressado, é um tempo em que o mundo está aos avessos. As pessoas estão a um nível de estresse muito grande. E nós precisamos parar, dar uma pausa, refletir sobre a vida. Nós precisamos nos ater a esta verdade. Aquele homem parou, dedicou tempo. E é interessante que este homem parou por Jesus contar esta história. E é interessante que este homem parou, Jesus contou esta história, porque um outro homem parou em Jesus para lhe fazer uma pergunta. A pergunta que o mestre da lei fez, que o perito da lei fez, levou Jesus a contar esta história. E Jesus conta esta história nos deixando bem claro: vocês precisam parar. É interessante que o primeiro homem parou em Jesus e teve uma resposta sobrenatural, vinda realmente dos céus. Aquele homem estava preocupado, querendo saber como é que fazia para ter vida eterna. Foi na pessoa certa para fazer esta pergunta. O texto diz que ele queria testar Jesus. Ele queria ver o conhecimento de Jesus, saber o que Jesus sabia. Jesus era tratado como um mestre. Ele, como um outro mestre, vou ver que realmente este Jesus sabe. E ele fez a Jesus a pergunta de todos os tempos. A pergunta que vale vida. É a pergunta que o homem pretende responder desde quando o homem foi formado. Desde quando o homem perdeu a vida. Lá no jardim, que o homem tem buscado meios para viver. E hoje não é diferente. A medicina estuda meios para deixar-nos cada dia mais jovens. Porque o homem não foi programado e não foi projetado para morrer, e o homem tem medo da morte. E este homem parou para entender o sentido da vida, para entender
como fazer para viver. É interessante isso. E ele chegou e perguntou para Jesus: mestre, o que eu faço para conquistar, para conseguir, ou para herdar, ou para ter a vida eterna? O que é que eu preciso fazer? Aqui nós vemos a importância das Escrituras. Jesus pergunta assim para ele: o que é que a Bíblia diz? O que é que o Pentateuco diz? O que é que a lei de Moisés diz a respeito disso? E como é que você interpreta? Como é que você entende? E o homem respondeu sabiamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como você ama a você mesmo. Aí Jesus respondeu: perfeito, corretíssimo. E ele, imagino eu, querido, naquela situação, visualizando assim, eu imagino aquele homem pensando: tirei a nota 10. E Jesus vira para ele e diz: faça isso e você viverá. Jesus mexeu em algum lugar naquele homem, que aquele homem fez uma viravolta na sua cabeça. Que aquele homem, ele ficou em silêncio, pensando na sua vida. Eu posso imaginar isso. E ele deve ter pensado: eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, de toda a minha alma. E eu amo também o meu próximo. Eu amo o judeu, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. Imagino eu, aquele homem, fazendo a sua seleção de pessoas que ele amava, de que ele tinha em autoestima. Mas ele parou e refletiu direitinho: quem é o meu próximo? Foi a pergunta que ele fez para Jesus. Quem é o meu próximo? Aqui entra uma coisa muito interessante, amados. Aquele homem fazer esta pergunta, sendo ele quem ele era, um conhecedor da palavra, um conhecedor da Bíblia, um conhecedor de Deus, e não sabia quem era o seu próximo. É interessante quando paramos para pensar e podemos fazer esta pergunta: como é que alguém pode amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, com toda a intensidade, e nem saber quem é o seu próximo? Já parou para pensar nisso, meu querido? Que muitas vezes nós estamos enquadrados justamente aqui. Conhecemos tudo sobre Deus, mas não conhecemos a Deus. Sabemos tudo sobre Ele, conhecemos a Bíblia, temos a Bíblia como livro de cabeceira, examinamos a Bíblia e conhecemos a Bíblia, mas não amamos. Conhecemos a letra, e a Bíblia nos ensina que a letra mata, mas que o Espírito dá vida. Aquele homem conhecia tudo sobre Deus, mas não conhecia nada de Deus. Então Jesus, mais uma vez, para e responde para ele a respeito de quem seria o seu próximo.
E é interessante que Jesus conta assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. E neste percurso, nesta viagem, ele foi assaltado. E não só foi assaltado, como os assaltantes o deixaram quase que morto. E Jesus diz que, descendo por ali, passando por ali, um sacerdote viu o homem deitado no chão, ensanguentado, quase que morto. O sacerdote viu e passou para o outro lado, como se não fosse nada com ele. Não é nada comigo, não conheço, não é parente meu, eu não posso tocar. E foi embora e deixou ali o homem para morrer. É interessante que o outro que veio é semelhante ao sacerdote, é um levita, é um conhecedor da palavra, é um conhecedor, é um que toca, é o que canta. Perdão. É aquele que canta cânticos espirituais. O levita, aquele que cuida das coisas de Deus, cuida das coisas de Deus, mas também passou de lá, passou pelo outro lado e deixou o homem ali para morrer. Um era o pregador da palavra, um conhecedor da palavra, o outro é o do louvor, o outro é que cuidava das coisas de Deus. E é interessante que Jesus faz questão de dizer: passou um terceiro homem, um samaritano. Jesus fez questão de frisar: um samaritano, passando por ali também. E o samaritano estava de viagem. Jesus não disse que o sacerdote e que o levita estava de viagem, e sim que o samaritano estava de viagem. E o samaritano, estando em viagem, ele avistou aquele homem. E Jesus faz questão de dizer com detalhe do carinho, do cuidado, do tratamento que o samaritano deu para aquele homem. Ele desceu, ele parou, ele limpou o sangue daquele homem, ele cuidou das feridas, passou óleo, passou azeite, passou vinho, fez o curativo, cuidou daquele homem, pegou aquele homem, colocou no seu animal, levou aquele homem para a pensão, pagou o tratamento daquele homem e depois disse assim: se porventura ficar mais caro na volta, eu pago o excedente. E é interessante, ao lermos no final, no versículo 37, querido, versículo 36, então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual foi o próximo do homem assaltado? O texto diz assim: então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual destes três foi o próximo do homem assaltado? Isso é interessante, porque aquele homem que estava perguntando a Jesus era um perito da lei, era um conhecedor da lei, ele era um judeu, ele era um doutor da lei, e Jesus fez questão de dizer: um samaritano passou por ali. Isso para o judeu é muito difícil de entender, e é aqui este ponto que Jesus pega aquele homem no contrapé. Eu acho isso fantástico, e pergunta para aquele homem: qual foi o próximo do homem que estava no chão? Isto é uma sabedoria sobrenatural. O perito da lei, aquele homem que queria saber o que ele teria que fazer para ter vida, ele responde: o que cuidou dele, ele nem responde, foi o samaritano.
Ele não responde, porque até falar em samaritano para um judeu era muito complicado. Para um conhecedor do Pentateuco, do Velho Testamento, era muito complicado. Ele respondeu, foi o que cuidou dele. Aquilo para aquele homem mexeu. Porque os seus patrícios, os da mesma fé, passou por ali e não cuidou. Vindo um samaritano, um perdido, um qualquer. Um da ralé da sociedade judia, um homem que não podia entrar no templo, um homem deixado à margem como assaltante. O samaritano era rejeitado e ele teve que responder que o próximo foi o que socorreu. Ele não disse samaritano. Isso é muito profundo, querido. E Jesus virou para ele e respondeu, faça isso e você viverá. Isso é profundo, isso é tremendo. Faça isso e você viverá. Aquele homem, querido, foi muito difícil ele assimilar esta verdade. Foi muito difícil. E você observa que a última palavra foi de Jesus. Pois vá e faça o mesmo. Sabe qual foi a resposta daquele homem? O silêncio. O silêncio foi a resposta daquele homem. Um silêncio ensurdecedor toma conta daquele homem. Jesus mexeu em algum lugar dentro dele que ele se viu perdido, sem vida, cheio de conhecimento técnico, cheio de conhecimento sobre Deus, mas não de Deus. Aquele homem surtou em seu silêncio. Eu aprendo, querido, com Jesus neste seu ensinamento que Deus não é Deus de palavras, e sim um Deus de ação. É um Deus que age. Aquele homem, quando perguntou quem é o meu próximo, ele só revelou a sua ignorância em relação a Deus. Revelou a sua ignorância completa em relação a Deus. Todos três conhecedores da palavra, conhecedores da letra, mas a letra mata e o espírito dá vida. É interessante a resposta que Jesus dá para aquele homem, faça isso e viverá. Aprendemos aqui com Jesus, neste ensino, que vida eterna para Jesus não é vida que começa só após a morte, é vida que começa a partir do momento que eu aprendo a amar. A partir do momento que eu tenho um relacionamento com Deus e que eu aprendo a amar. Aquele homem respondeu sabiamente, amar a Deus sobre todas as coisas, resumindo. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, de toda a alma, de todo o meu ser, e amar o próximo. Jesus disse, beleza, faça isso e você vai viver, você viverá. Aprendo, queridos, que quando temos o encontro com Jesus, nós aprendemos a amar, e a vida começa em nós, quando nós começamos a parar para Deus e parar para o próximo. Aquele homem havia parado para Jesus, perguntou para Jesus o segredo da vida. Jesus responde para ele o segredo da vida e aquele homem dá as costas como resposta. O silêncio daquele homem. Ele fez certo, deu o primeiro passo, foi até Jesus. Queridos, atente-se a isso, amados. Atente-se a isso. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se queremos saber e ter o segredo da vida e
obter a vida eterna, é preciso amar. E como como diz o poeta, é preciso amar como se não houvesse amanhã. É preciso amar. Estou dizendo isso, querido, porque nós precisamos parar para o outro. Nós precisamos parar para o próximo. Vivemos uma vida tão corrida, tão desenfreada, tão ensimesmada, tão em torno de nós mesmos, que até paramos e pensamos que se nós um dia não cantarmos, o sol não nasce. Não sei se os irmãos conhecem a síndrome do galo. O galo despertava todos os dias, às pressas, afadigado para cantar de madrugada, e ele cantava e cantava até o sol nascer. Um belo dia, aquele galo, ele dormiu demais. E quando ele acordou assustado para cantar, ele percebeu que o sol já havia nascido. E aquele galo entrou em depressão. Síndrome do galo. Tem muita gente que se acha, querido. Tem muita gente que se acha mais santo do que o outro. Tem muita gente se achando mais importante do que o outro. Tem muita gente pisando em gente, achando que é mais gente do que o outro. Nós vimos aqui que o conhecer sobre Deus não prova nada. O homem que foi até Jesus era um perito da lei. O sacerdote era um conhecedor da lei. O levita era um cantor da casa de Deus. Pessoas que sabiam tudo sobre Deus, mas que não conheciam a Deus. Queridos, Jesus nos ensina que se queremos viver, nós precisamos parar para o outro. É preciso parar. É preciso dar atenção. O outro, nesta parábola, para Jesus, é o foco. O outro é o foco para Jesus. Próximo é todo aquele que precisa de mim, é todo aquele que precisa de você. E não só aquele que você acha que precisa de você. Aquele que você acha que precisa e aquele que você acha que não precisa. Ambos precisam de nós. Ambos precisam de ajuda. Precisamos entender, amados, que nós somos os braços e as mãos que Deus quer usar para abençoar. Quero finalizar dizendo que o samaritano estava de viagem, ele parou a sua viagem. Jesus fez questão de parar, de contar esses detalhes. Ele fez questão de parar a sua viagem. Nós precisamos parar de nos endeusar. Cuidado, querido, cuidado, meu amigo, cuidado, meu irmão, com a síndrome do galo. Achar que você é o centro. Cuidado, querido. Se queremos ter vida eterna, precisamos parar em Jesus, precisamos parar para o próximo, precisamos nos relacionar com Deus, precisamos nos relacionar com Jesus. Jesus nos ensina aqui que os que são salvos andam nas boas obras por gratidão. Aqui não é questão de mérito ou demérito. Eu não faço para ter, eu faço porque sou. Não faço boas obras, não cuido, não amo porque eu vou ser amado. Não, eu já faço isso porque eu já sou amado e este amor está em mim. Então eu preciso amar, eu preciso respeitar, eu preciso dialogar. Eu preciso me doar, eu preciso ser cada dia mais semelhante a Jesus. Romanos, no capítulo 11, versículo 16, Paulo escreve assim, atente-se, querido: se a raiz é santa, os ramos também os serão. Se a raiz é santa,
os ramos também serão. Jesus nos amou simplesmente por querer nos amar. Então, amados, amemos, respeitemos, valorizemos aquele ou aquela que está do nosso lado. Ame, respeite, valorize, porque é isso que Jesus nos ensina nesta parábola. Amém, queridos? Precisamos parar da nossa correria, precisamos parar e dedicarmos tempo um para o outro. Que Deus complete essa palavra aí no seu coração, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.